Como ler, interpretar e agir durante o jogo de futsal. Como ler, interpretar e agir durante o jogo de futsal. Segunda aula da nossa série. Hoje nós vamos falar sobre o momento defensivo. Nós vamos falar como ler o momento defensivo do seu adversário e como interpretar e como agir para anular o momento defensivo do seu adversário. Entenda bem esse conceito, em como anular, como ler o momento defensivo do seu adversário. O ponto de partida, a gente tem que tomar em considerações 3 pontos, né? Os 3 pilares aí para que você seja um perito do jogo. Você tem que saber ler, você tem que saber interpretar e agir. Olha só, ler o jogo do adversário, como eu já disse, é narrar em voz alta as atitudes do adversário. Então, quando você estiver jogando e você está com a posse de bola, você tem que narrar as atitudes do seu adversário. Ele está acompanhando meu adversário. Olha lá, meu cara tocou e ele está acompanhando. Ou então, a defesa deles não acompanha, a defesa deles só marca espaço. Olha lá, a defesa abordou, tentou me jogar para a beirada. Não. Então, você tem que, em voz alta, ler as atitudes, para que você possa interpretar e agir. Okay? O primeiro passo é ler, que é narrar em voz alta para si mesmo, né? Não é ficar na beirada da quadra lá gritando, não. Internamente você narra em voz alta só para você, ok? Interpretar é entender, é quando tem aquele insight, né? Aquele então é assim que os caras defendem, sabe? Quando você está na partida, você está lá, narrando em voz alta. Toquei, eles me acompanharam. Toquei, não me acompanhou. Toquei, não me acompanhou. Toquei, ficaram na banheira. E aí você fala, então quer dizer que eles não acompanham, quer dizer que eles ficam lá esperando, quer dizer que é uma defesa que não é individual. Ou então, eles marcam zona, eles querem a bola, eles não estão preocupados com o meu atleta. Então, de tanto você narrar em voz alta, você chega a um veredito, você chega a uma conclusão. Nesse caso aqui, suponhamos que a gente está narrando em voz alta assim, olha, meu atleta está tocando, eles estão acompanhando, tocando e acompanhando. Eles marcam individual. Agora eu entendi. Então quer dizer que a marcação deles é individual. Isso é interpretar, é ter um insight, é aquela ideia, então é isso. É esse o momento que você interpretou a defesa adversária, o jogo adversário, o momento, né, o modelo de jogo adversário. E aí você tem que agir. Por exemplo, contra defesas que marcam individualmente, eu sugiro e eu atuo da seguinte maneira. Primeiro, os caras acompanham individualmente com uma velocidade boa, os meus atletas são mais rápidos do que ele, né? Eu me coloco em vantagem posicional nessa defesa deles, porque se eu me coloco em vantagem posicional, se os caras do lado de lá são preguiçosos para defender, o jogo de pivô funciona com força. O jogo de toca no pivô e vai para o chute funciona com força. Por quê? Porque eles ficaram lá marcando o fixo que fez o toque. E quando o fixo tocou e foi para o chute, quem estava marcando o fixo? A defesa deles não é preguiçosa? O fixo ganhou a frente, o fixo ganhou a vantagem posicional, vai chegar livre para o chute. Então tem que saber agir. Outra coisa, aí você pega uma defesa que marca individual, mas uma boa defesa que acompanha até no cemitério. Vai exigir uma linha de passe extremamente exagerada do seu ataque. Você vai ter que aumentar o tamanho do seu ataque para que mais espaços sejam criados e a bola possa percorrer e perfurar esses espaços criados pelo tamanho do seu ataque. Olha que interessante saber ler e interpretar, né? E aí no momento defensivo nós também vamos levar em consideração a temperatura, se a defesa adversária é fria ou é quente, a direção, se ela protege o gol ou se ela protege o passe. Eu acho isso importantíssimo para a gente saber entender. E o tamanho, se a defesa é pequena, se ela é grande, né? Se é quadra toda, se é meia quadra. Enfim, então temperatura, direção e tamanho. E aqui eu trouxe uma imagem, é difícil a gente analisar somente por imagem, mas é só um momento inicial, a gente já vai para o vídeo. Veja que o Barça está com a bola aqui e a equipe adversária está fazendo uma defesa aqui, aparentemente uma defesa zona. Por que zona? Porque veja aqui, que esse atleta aqui não está aqui, né, marcando a 1 metro de distância o seu oponente. E aqui, veja que ele está completamente marcando o espaço, né? O oponente dele está aqui, está aqui. Então, assim, no primeiro momento é uma defesa com tamanho pequeno. Por que tamanho pequeno?
porque está aqui, né, bem reduzida, apesar da bola já está bem próximo do gol, mas é uma defesa pequena. Por quê? Porque ela é uma defesa que está juntinha aqui, está quase que no terço defensivo, é uma defesa que está compactada do lado da bola. Então é uma defesa pequena, é uma defesa que provavelmente protege o gol. A direção dessa defesa é proteger o gol. Por que é proteger o gol? Porque se ela tivesse preocupada em proteger o passe, esse atleta aqui, ó, estaria entupido no adversário, e esse atleta aqui estaria entupido no ala contrário aqui. Por quê? Porque assim o passe não entraria. O oxigênio do ataque do Barcelona aqui, que é o passe, não estaria sobrando, não seria fácil conquistar esse passe, porque a defesa estaria protegendo o passe. Mas nesse caso, como não há uma defesa no gogó dos caras, né, entupido lá no adversário, podemos concluir que é uma defesa que protege o gol. E a temperatura dessa defesa? Na imagem é difícil falar se é uma defesa quente ou se é uma defesa fria, né? Defesa quente é uma defesa que vai com você o tempo inteiro, está te mordendo o tempo inteiro. Defesa fria não, já é uma defesa que espera o melhor momento, é uma defesa mais passiva, né? A gente está falando aqui de defesa ativa ou passiva, né? Nessa foto aqui a gente não consegue entender. Me parece ser uma defesa mais passiva, né? Uma defesa mais passiva, está uma distância maior, deixou muito espaço aqui, deixou espaço no contrário, enfim. E aí para isso nós vamos aqui rapidamente analisar exatamente o lance que a gente estava vendo aqui, ó, porém em movimento. E aí nós vamos analisar a direção, a temperatura e o tamanho dessa defesa, ok? Vamos lá. Podemos observar várias coisas, né? Podemos observar aqui várias coisas, o ataque está rodando. Veja bem, a gente no primeiro momento pode observar que realmente é uma defesa zona, aqui procurou a dobra, né? Por que é uma defesa zona? Porque, mais uma vez, esse cara aqui, eles estão tentando compactar no centro do jogo, a orientação dos caras é a bola, os caras estão ocupando os espaços e não marcando os adversários, né? Não marcando entre aspas, né? Então, por isso que é uma defesa zona. Então, a gente pode entender aqui que é uma defesa fria. Por que é uma defesa fria? Veja como que há troca de passes, e é uma defesa que não está lá mordendo o tempo inteiro, né? É uma defesa que não está mordendo o tempo inteiro. Então a gente pode concluir nesse primeiro momento que é uma defesa fria, é uma defesa com o tamanho pequeno. Por que o tamanho é pequeno? Porque os caras vão recuando junto com a bola, né? Ele não está aqui marcando aqui, ele não está entupindo lá, ele está ocupando um pequeno espaço aqui. Ele está ocupando, né? Essa defesa optou por defender um pequeno espaço da quadra. Então, é uma defesa fria, é uma defesa pequena, e é uma defesa que protege, né? A direção é proteger o gol. A direção deles é proteger o gol. Por quê? Porque eles estão se concentrando aqui, ó, para evitar chutes, né? Estão se concentrando para evitar chute e conseguiram, né? Foi efetivo aqui nesse caso. Então a gente acaba de entender aqui, de analisar uma defesa pequena, uma defesa fria e uma defesa que protege o gol. Uma defesa pequena, uma defesa fria, uma defesa que protege o gol. E aí, Diego, qual que é o antídoto para essa defesa? Cara, quem sou eu para falar, né? Mas eu tentaria jogar essa bola aqui dentro dessa defesa, né? Falaria com o Ferrão, segura no pênalti lá que nós vamos jogar uma bola em você, e nós vamos tentar um toque vai contra essa defesa. Outra situação que eu gosto bastante contra defesas que tem essa característica é atravessar a bola de um lado para o outro o mais rápido possível. É balançar para jogar. Aqui no caso não aconteceu tanto esse balançar para jogar, mas sem dúvida eu utilizaria de balançar. Tá vendo? Aqui manteve no mesmo lado, tá no lado esquerdo, tá no lado esquerdo, tá no lado esquerdo, tá no lado esquerdo. Aí agora vai jogar lá pro lado direito, aí jogou no lado direito, aí trouxe pro lado esquerdo, mas só dessa ida pro lado direito e voltar, olha a dificuldade desse cara, ó. Já foi, procurou, olha como é que já tá atrasado, tá vendo? Ó? Como é que virar a bola de um lado pro outro contra defesas com essa característica é importante. Ele só conseguiu a finalização, ó, porque esse cara ficou atrasado, e esse cara só ficou atrasado devido, né, o defensor só ficou atrasado devido à capacidade aí de jogar a bola de um lado pro outro. Então fica aí, vimos uma defesa fria,
pequena que protege o gol, e o antídoto para ela, na minha opinião, né, eu sugiro a você, ou você tenta forçar o jogo de pivô, tenta 1 ou 2 vezes, se der contra-ataque para, se der contra-ataque os caras para, ou eu iria mais ainda por esse caminho de jogar a bola de um lado para o outro até conseguir escorrer essa bola para a beirada, beleza? Então fica aí a dica de hoje.